Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí com nossa aula 160 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando com sequências PA e PG e hoje nós vamos finalizar a aula 160 com a parte 2, referente a exercícios aí envolvendo esse assunto que nós estamos vendo aqui. E aí nós vamos finalizar esse assunto aqui. Bom, na aula passada nós trouxemos aí 4 exercícios envolvendo PA e PG, 4 exercícios bastante diferentes dos que nós trabalhamos aí ao longo das nossas aulas envolvendo esse assunto. E hoje nós vamos trazer alguns exercícios um pouquinho mais práticos, um pouquinho mais contextualizados envolvendo PA e PG. São exercícios de uma certa forma mais no estilo assim do que se tem cobrado aí nos vestibulares, nos exames, nos concursos, tá ok? Bom, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar é o seguinte. Em um triângulo, a medida da base, a medida da altura e a medida da área formam nessa ordem uma PG de razão 8. Qual é o valor da medida da base? Bom, pessoal, esquematizei aqui o exercício, fiz um triângulo aqui, coloquei uma base B, uma altura H, ok? E eu chamei de A maiúsculo, né? A nossa área, a área do triângulo. Nós não estudamos ainda geometria, né? Em particular o triângulo aí, mas como é um conceito bastante comum, né? Bastante estudado, aí vocês com certeza vão conseguir acompanhar o desenvolvimento desse problema aqui. Tradicional, pessoal, nós chamamos a base de B e a altura de H, ok? Bom, então vamos lá. A PG então é formada aqui pelos termos B, que é a base, o H, que é a altura, e o A, que é o valor da área do triângulo. E forma-se uma PG de razão 8. A primeira coisa que nós devemos observar aqui, qual é o valor da nossa área, né? Bom, uma vez que nós temos a base e a altura de um triângulo, a área desse triângulo, existe uma expressão para a área do triângulo que envolve a base e a altura. Então a área do triângulo vocês devem saber, né? Que é a base vezes a altura dividido por 2. Então aqui eu escrevi a nossa área, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então nós podemos reescrever esta PG aqui da seguinte forma. PG vai ser BH e no lugar de A eu vou escrever B vezes H sobre 2. Então nós temos aqui uma PG de razão 8, justamente. Uma observação interessante que nós podemos fazer aqui, pessoal, quando nós focamos apenas nesses dois últimos elementos aqui da nossa PG, né, formada por 3 termos, uma vez que a razão é 8, acabou simplificando o problema. Por quê? Porque o fato da razão ser 8 está nos dizendo o seguinte, que quando nós pegamos esse H e multiplicamos por 8, né, ou seja, nós pegamos o termo anterior e multiplicamos pela razão, nós obtemos exatamente o termo seguinte. É isso que está dizendo o fato de ser uma PG de razão 8. Agora, o interessante aqui é que a altura vai ser cancelada. A altura sendo cancelada e, portanto, nós temos que a nossa base, esse 2 vai passar multiplicando, 2 vezes 8 é 16. Então nós já encontramos o valor da base, exatamente a resposta que o problema nos pede aí. A título de curiosidade, o problema não pediu, mas nós podemos calcular também o valor da altura. Né? Como é que nós podemos pensar? Dessa mesma forma, nós podemos pensar que a base, que é o valor B, né, vezes 8, vai dar exatamente H. Uma vez que a base é 16, então o nosso H vai ser o quê? 16 vezes 8, que é igual a 128. Então nós temos também aqui o valor da altura. Mas o problema, de fato, ele pediu o valor da base. Bom, pessoal, este é um outro exercício bastante interessante também. E o seguinte, um motorista de caminhão avista repentinamente uma grande pedra no meio da estrada e aciona os freios a 100 metros de distância da pedra. Após a freada, o veículo percorre 20 metros no primeiro segundo e durante alguns segundos percorre em cada segundo 1/4 da distância que percorreu no segundo anterior. Haverá o choque entre o veículo e a pedra? Justifique. Bom, turma, esse é um exercício bastante interessante. Então, ele diz o seguinte, que assim que avista a pedra, né, que está a 100 metros de distância, o motorista percorre 20 metros no primeiro segundo, 5 metros no segundo segundo. Por que 5 metros? Porque ele percorre 1/4 da distância do primeiro segundo no segundo segundo. No terceiro segundo, ele percorre 1/4 da distância anterior. Portanto, 5/4 aqui neste terceiro segundo. Depois 5/16, ou seja, a cada segundo eu estou multiplicando por 1/4 a distância que ele está percorrendo. Portanto, nós já percebemos aqui que nós temos uma PG
uma progressão geométrica de razão exatamente 1/4. Ora, essa soma, o total da distância que esse motorista percorre, é exatamente o valor dessa soma, né? Essa soma 20 mais 5 mais 5/4 mais 5/16, e é uma soma que prossegue aí indefinidamente, infinitamente, né? Agora, nós estudamos esse tipo de soma. A soma infinita dos termos de uma PG é possível ser calculada desde que a razão esteja entre -1 e 1. Nós aprendemos isso aí. E de fato a nossa razão aqui 1/4, ela é uma razão que está entre -1 e 1. Portanto, nós podemos usar a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG, que vai ser dada da seguinte forma: a soma dos infinitos termos é igual ao A1 dividido por 1 menos a razão. Essa foi a fórmula que nós aprendemos. Portanto, aqui nós temos a soma dos infinitos termos, vai ser exatamente o A1, que é 20, né? Nosso A1, dividido por 1 menos a razão, ou seja, 1 menos 1/4. Ok? Bom, 1 menos 1/4, é interessante nós enxergarmos esse 1 aqui como 4/4, ok? Porque aí 1 menos 1/4 vai ficar 4/4 menos 1/4, que é igual a 3/4. Portanto, nós vamos ter 20 dividido por 3/4. Ora, vamos conservar o numerador 20 e multiplicar pelo inverso do denominador, multiplicar por 4/3. Então, isso vai dar 20 vezes 4, que é igual a 80, 80 sobre 3. E 80 sobre 3 é, na verdade, aproximadamente igual, vai dar uma dízima periódica, a 26,7 metros. Então essa é a distância que o motorista percorre. Como a pedra está a 100 metros de distância, então realmente não vai haver a colisão, ok? Então ele vai conseguir evitar essa colisão. É claro que esse problema nós acabamos supondo que fosse infinitos segundos aqui, né? Ou seja, mesmo que esse padrão de frenagem do motorista se prosseguisse infinitamente, ainda assim ele não bateria. Mas é claro que numa situação real isso não ocorreria. É claro que não seria possível, né, que esse motorista percorresse uma quantidade de tempo infinita aqui. E acaba sendo uma forma de nós mostrarmos que de fato não haverá colisão, porque supondo que o tempo fosse infinito aí, né, fosse infinitos segundos, ainda assim ele não ocorreria a colisão. Bom, nosso terceiro exercício é o seguinte: se a sequência 2, meio, 4, 1/4, 6, 1/8 e assim por diante é formada por termos de uma progressão aritmética alternados com os termos de uma progressão geométrica, então o produto do 20º termo pelo 31º termo dessa sequência é... Bom, esse é um exercício que envolve PA e PG, ok? Então nós temos aqui uma progressão aritmética nos termos de ordem ímpar, tá? 2, 4, 6, né? São os termos de ordem 1, 3, 5, né? Quer dizer, nós temos uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 2 e razão igual a 2. E nos termos de ordem par, meio, 1/4, 1/8, que seriam os termos 2, 4, 6, 8, assim por diante, nós temos uma progressão geométrica de razão meio, ou seja, a cada termo nós estamos multiplicando por meio, e o primeiro termo igual a meio. Eu chamei de xn aqui, para n de 1 até infinito, que é uma notação para sequência, né? Uma sequência infinita. Eu preferi não usar a letra A, para nós reservarmos a letra A, né? E também a letra B, para nós trabalharmos com as sequências aí que aparecem, né? Bom, o nosso x20, que é o 20º termo dessa sequência, ele é um termo da nossa PG, porque é um termo de ordem par, ok? Então o nosso x20, se nós pensarmos que nesta sequência aqui, nós temos, a nossa PA vai ter aqui o A1, depois ela tem aqui o A2, depois ela tem o A3 e assim por diante, né? Então o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 6, então eu vou pensar separadamente. E a nossa PG, ela vai ter aqui, vou chamar de B1, B2, B3 e assim sucessivamente, ok? Então nós temos uma PA intercalando aí com uma PG. Então o nosso x20, na verdade, são os termos de ordem par. Então, na verdade,
o nosso B10. Ok? Então o nosso x20, na verdade, é o 10º termo dessa sequência B aqui. E o nosso x31, E o nosso x31, na verdade, ele é o 16º termo da nossa progressão aritmética. Então, na verdade, ele vai aparecer aqui o A16. Né? Ele é o 16º termo dessa progressão aqui. Então vamos calcular separadamente cada um desses dois termos. Ok? Então vamos lá. O nosso Bn, como é que ele é dado? O nosso Bn é exatamente a progressão geométrica. Portanto, ele vai ser da forma B1 vezes a razão elevado a n menos 1. Portanto, o nosso B10, que é o que nós queremos saber, que vai ser o 20º termo da sequência, ele vai ser o B1, que é meio, vezes a razão, que é meio, elevado a 10 menos 1. É meio vezes meio elevado a 9. Isso vai dar meio elevado a décima, que eu vou escrever 1 sobre 2 elevado a décima, aplicando propriedade de potenciação. E o nosso A16, vamos primeiro colocar a expressão do AN como A1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a expressão do termo geral da progressão aritmética. Então, no caso, o nosso A16, ele vai ser igual ao A1, que é 2, mais 16 menos 1, vezes a razão, que é 2. A cada termo nós estamos somando 2. Portanto, aqui nós vamos ter o seguinte: 2 mais 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30, portanto 32. Ok? Esse é o nosso A16. Percebam que até tem uma forma simples de observar isso aqui, né? Observem que o A1 é 2. O A2 é 4, que é 2 vezes 2. E o 2 é 2 vezes 1. O A3, 2 vezes 3. Portanto, o A16, 2 vezes 16, que vai dar 32. É outra forma de observar. Na verdade, é a própria ideia da PA mesmo, progressão aritmética. Bom, mas como apareceu potência de 2 ali no B10 aqui, eu vou escrever esse 32 como 2 elevado à quinta. Ok? Para a gente poder trabalhar aqui. O nosso B10 é 1 sobre 2 elevado à décima. E o nosso A16 é 2 elevado à quinta. Ora, nós temos um 5 aqui em cima e um 10 aqui embaixo. Então, podemos cancelar. Na verdade, vai sobrar 5 fatores embaixo. Podemos escrever aqui, então, 1 sobre 2 elevado à quinta, que é exatamente a resposta do problema. Pode escrever assim. Ou também 1 sobre 32. Essa seria, então, a resposta do problema. É o produto do 20º termo pelo 31º. Então, nós pensamos numa sequência dividida em duas. Uma era uma PA intercalando com uma PG. Bom, para nós finalizarmos, pessoal, é o seguinte. Numa progressão geométrica crescente de 5 termos, o primeiro e o último correspondem, respectivamente, às raízes da equação x² menos 51x mais 144, igual a 0. O valor da soma do segundo, terceiro e quarto termos desta PG é... Bom, pessoal, eu achei interessante colocar esse exercício aqui, porque ele envolve aqui a equação do segundo grau e também relaciona com o PG, com essa parte de sequências. E eu acho interessante fazer isso aí porque é uma tendência dos vestibulares atuais tentar englobar vários tópicos numa única questão. Tá? Por que estão fazendo isso alguns vestibulares? Né? Porque muitas vezes está sendo reduzido aí o número de questões dos vestibulares, dos concursos. Então acaba que, em vez de eles reduzirem os conteúdos, eles acabam aglutinando questões, aglutinando assuntos numa mesma questão, para poder cobrar todos os assuntos que eles desejam. De uma certa forma isso é interessante porque acabam surgindo exercícios muito interessantes, mas acaba ficando um pouco mais difícil também porque você acaba tendo que ter uma visão mais global dos diversos assuntos e saber relacionar, né? Que é, sem dúvida, uma habilidade importante nos dias de hoje, saber relacionar os diversos assuntos aí, não entender os assuntos de maneira compartimentalizada, isso não é interessante, tá ok? Mas enfim, ele dá uma equação do segundo grau e ele diz que as raízes dessa equação são exatamente o primeiro e o último termos de uma PG de 5 termos. Então eu já esquematizei aqui. Aqui está a raiz x1, que representa o A1, e a raiz x2 representa o A5. Então são as raízes dessa equação aqui.
e ele pede a soma dos três termos intermediários. Bom, então, primeiro passo, nós vamos resolver esta equação do segundo grau aqui. Para nós resolvermos esta equação do segundo grau, vamos ter que partir para a fórmula de Bhaskara mesmo, tá ok? Então o nosso delta é dado por b² menos 4ac. Ora, isto aqui então vai dar o quê? b² é menos 51 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 144. 51 ao quadrado vai dar 2.601 e 4 vezes 144 vai dar 576. Fazendo essa conta aqui, nós temos o valor 2025, que para nossa sorte aí, né, para o nosso alívio, tem uma raiz inteira, né, exata aí. Então vai facilitar quando nós aplicarmos a formulinha. Então nosso x é dado aí por menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O nosso b é menos 51, então vamos ficar com menos 51, mais ou menos a raiz quadrada de 2025 dividido por 2 vezes 1. O nosso a é 1. Portanto, aqui nós temos 51, mais ou menos a raiz quadrada de 2025 dá exatamente 45. Dividido por 2. Agora nós vamos fazer uma bifurcação aqui. O nosso x1, que é a nossa primeira raiz, vai ser o quê? 51 menos 45 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que é 3. E x2 é 51 mais 45 sobre 2, isso vai dar 96 sobre 2, que é 48. Então as nossas raízes são 3 e 48. De fato, né? Se nós pensamos na soma e produto, 3 mais 48 dá 51, e 3 vezes 48 dá 144, mas nós resolvemos aqui pela fórmula de Bhaskara. Nós já temos as duas raízes, 3 e 48, eu vou apagar essa resolução aqui para nós focarmos ali na progressão geométrica. Bom, agora nós queremos então calcular essa soma aqui. Mas, na verdade, para calcular essa soma nós precisamos saber o valor desses elementos aqui, né? E para saber o valor desses elementos, nós vamos voltar aí para a nossa aula de exercícios anterior, que nós aprendemos a interpolação. Então nós primeiro temos que interpolar 3 meios geométricos entre 3 e 48. Ora, para isso nós admitimos aqui que o nosso A1 é 3, é claro, né? Nós acabamos de ver aí. E que o nosso A5 é 48. E nós aplicamos a fórmula AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, a fórmula do termo geral da PG. E nós aplicamos essa fórmula para N igual a 5, né? Para N igual a 5. Então o nosso A5 vai ser o quê? 48 é igual ao nosso A1, que é 3 vezes a razão, que é o que nós queremos descobrir, elevado a N menos 1, que vai ser 5 menos 1. Portanto, nós vamos ter Q elevado à quarta potência igual a 48 sobre 3, que é 16. Ora, se Q à quarta é igual a 16, então o nosso Q é igual a mais ou menos raiz quarta de 16, que é igual a mais ou menos 2. No entanto, pessoal, ele falou o seguinte, no enunciado ele fala que a progressão geométrica é crescente. Tá? Então o nosso Q é 2. Ou seja, a raiz negativa nós temos que desprezar, porque quando a razão é negativa nós vamos ter uma PG alternada. Vai ser alternando o termo positivo e negativo. Para ela ser crescente, a razão tem que ser igual a 2. Então a PG é crescente. Isso é que justifica o fato de que a razão é 2. Uma vez sabendo que a razão é 2, nós conseguimos encontrar esses outros termos aqui. Então a nossa PG vai começar pelo 3 e depois nós vamos multiplicando por 2. 3, depois 6, depois 12
24 e, por fim, 48. O exercício pediu exatamente a soma desses três termos. Vamos fazer assim, 6 mais 24 é 30. 30 com 12 dá 42. Então esta é a resposta do nosso problema, a soma dos três termos intermediários aí. Bom, então nós também envolvemos interpolação geométrica nesse exercício. Então o exercício envolveu equação do segundo grau, radiciação, de certa forma, né? A resolução aqui da equação potência, né? Aqui. Envolveu progressão geométrica, envolveu interpolação geométrica, que é um assunto dentro da progressão geométrica, né? Praticamente não é uma teoria nova, mas é um assunto um pouquinho diferente ali dentro, né? E, enfim, então envolveu vários conceitos. Bom, nós fizemos vários exercícios. Se vocês observarem bem, fizemos poucos de progressão aritmética hoje, porque nos exames, nos vestibulares, quando se trata de questões mais aplicadas, mais contextualizadas, os exames acabam preferindo, acabam cobrando mais a progressão geométrica. Né? De fato, a progressão geométrica acaba tendo uma gama maior de aplicações aí nos exames, nas situações, pelo menos em que são cobrados, tá ok? Mas os dois tipos de sequências são igualmente importantes. É muito bom vocês estarem de olho aí nos dois tipos de sequências, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos começar a estudar os logaritmos, tá? Um tema bastante importante. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!